No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Régia. Viva Maria hoje pega carona na mala de viagem de Paula Bernasconi, que é especialista ambiental do Instituto Centro de Vida ICV, rumo à Alemanha. É lá, na cidade de Bonn, que de hoje até 17 de novembro acontece a 23ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas. Este ano, os desastres naturais que abalam o mundo, com enormes furacões no Caribe, incêndios de intensidade incomum em Portugal e na Califórnia, sem falar das secas intermináveis na África Oriental, deverão pautar grande parte dos debates. No Espaço Brasil, área montada pelo governo federal na COP23, uma extensa programação promete discutir as políticas de conservação da Amazônia e dos demais biomas brasileiros que integram a pauta da agenda climática brasileira. Tanto assim que já na próxima quarta-feira, dia 8, um evento paralelo vai apresentar o potencial brasileiro de REDD+, frente às futuras oportunidades do mercado de carbono, como as geradas pelo mercado de desenvolvimento sustentável do Acordo de Paris ou mesmo o mercado de carbono da aviação civil internacional. Paula Bernasconi tem os detalhes. Diga lá, minha amiga. A gente vai lá para a Alemanha com a expectativa de definir as regras, né? Como que vai funcionar esse acordo que foi afirmado em Paris, quais são os mecanismos, né, que a gente vai poder participar e como a gente vai poder se beneficiar, né, desse acordo do clima e contribuir para que as mudanças climáticas sejam controladas, sejam reduzidas, né? Pois é. Daí esse evento que acontece já na próxima quarta-feira, que é uma iniciativa da Aliança REDD+ Brasil. Isso, a Aliança REDD+ é um grupo que foi formado, hoje ele tem 8 instituições. A ideia é a gente promover o REDD, né? O REDD é esse mecanismo muito falado, né? Muitas vezes o pessoal fala, nossa, mas o que é esse REDD, né? Ele foi desenvolvido nessas negociações mesmo, em outras COPs anteriores. E a ideia dele é recompensar os países de desenvolvimento, né, como a gente aqui no Brasil, por todos os esforços e todos os trabalhos de redução do desmatamento, né? Então, o objetivo nosso, enquanto aliança, né, desse grupo, que o ICV faz parte com outras instituições, é a gente promover esse mecanismo para que a gente consiga reduzir o desmatamento e, principalmente, trazer benefícios para as populações que vivem na floresta, né, e que protegem a floresta aqui na Amazônia, que a gente sabe que quem faz mais para proteger a floresta são as populações que vivem aqui mesmo, né? Pois é, agora, infelizmente, tudo isso acontece no momento em que os dados sobre o desmatamento na nossa Amazônia, particularmente aí no Mato Grosso, um estado que, lamentavelmente, apresenta índices de devastação muito grandes, né? Então, a gente fica preocupado com a imagem do Brasil nessa COP23, a partir desses dados, não é? A gente sabe que o Brasil, na última década, reduziu bastante o seu desmatamento, mas nos últimos anos daí vem tendo um aumento, né? Esse último ano agora, de 2015 para 2016, teve uma pequena queda, mas mesmo assim, quando a gente olha a quantidade que foi desmatado na Amazônia inteira, né? São mais de 6.600 quilômetros quadrados, né? 660 mil hectares. Apesar do governo estar indo para a COP celebrando que caiu o desmatamento no último ano, a gente sabe que na prática esse número é muito grande e todo esse desmatamento ele provoca emissões, né? É por isso que o desmatamento ele é tão importante quando a gente fala em mudanças climáticas, em mundo, né? Porque segundo os estudos que fizeram no último ano, o desmatamento e a mudança no uso do solo, né, feito pela agricultura, pecuária, foi responsável por 74% das emissões brasileiras do ano passado. Então, a gente vê que se o Brasil quer alcançar, né, as suas metas, que se comprometeu aí no Acordo de Paris, se comprometeu no mundo, a gente precisa olhar aqui para a Amazônia e a gente precisa trabalhar junto, todo mundo juntar esforços para conseguir segurar esse desmatamento, né, que é inaceitável essa taxa. Agora, o REDD+, o que seria o REDD+? A ideia do REDD é apoiar e ajudar, né, remunerar quem está apoiando e ajudando a contribuir para segurar o desmatamento. Né? Opa, vamos lá. Isso que está por trás dessa sigla aí que é tão falada e muitas vezes é difícil compreensão, mas o mecanismo, a ideia basicamente é essa. Uma ideia muito ousada que espera zerar o desmatamento ilegal na Amazônia até 2030. Quem viver verá, não é isso, Paula? É, exatamente. O potencial, né, do Brasil, quando a gente pensa em zerar, né, alcançar essa meta de zerar o desmatamento
até 2030, isso significa que a gente vai, né, o Brasil, a gente como país, brasileiros, vamos deixar de emitir uma grande quantidade de carbono, né? E isso, quando a gente fala em negociação internacional, significa recurso, né? Então, tem estudos que mostram que se a gente conseguir zerar até 2030, o potencial de captar 70 bilhões de dólares. Então, números imensos que a gente sabe que os desafios também são grandes para zerar esse desmatamento, né? Então, a nossa ideia enquanto aliança de organizar esse evento lá, de fazer essa mesa redonda junto com outros parceiros na COP, é trabalhar para que isso aconteça, né? Para que essa realidade a gente alcance, zere o desmatamento até 2030 e também receba recursos para apoiar as populações a ajudarem a gente a alcançar esse desafio, né? Pois é, o Brasil tem potencial para captar até 45 bilhões de dólares por meio do REDD+, na Amazônia até 2030. E essa aliança quer contribuir justamente para que o nosso país esteja numa posição de liderança frente a esse desafio, não é isso? A gente sabe pelas dificuldades que estamos vivendo no Brasil, de crise econômica, né? A gente precisa aproveitar o potencial das nossas florestas, né? A imensidão que a gente tem na Amazônia, para gerar ativos para a gente conseguir apoiar essas populações, né, e promover o desenvolvimento sustentável das florestas, né. Para isso a gente precisa fazer a nossa lição de casa, né, e fazer com que o REDD aconteça, o Brasil consiga alcançar suas metas e compromissos que fez em Paris com os outros países do mundo, né. Estamos juntas nessa expectativa e agradecemos muitíssimo a você, Paula Bernasconi, especialista ambiental do Instituto Centro de Vida, que fica em Cuiabá, Mato Grosso, pela participação no nosso Viva Maria. Muito boa viagem e de lá mande notícias, tá bom? Muito obrigada, Mara. Foi um prazer conversar com você. Um abraço aí a todos os ouvintes e tomara que traga boas notícias. Viva Maria. Produção e apresentação, Mara Régia. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. No centro das discussões da 23ª COP está a implementação do Acordo de Paris, que busca diminuir as emissões de gases de efeito estufa derivados da queima de combustíveis fósseis para atenuar os efeitos das mudanças climáticas. A ideia é que o aquecimento global fique abaixo de 2 graus centígrados em relação às temperaturas anteriores à Revolução Industrial. Segundo o chefe da Organização Meteorológica Mundial, Peter Italas, vai levar 50 anos para que o mundo se recupere da tendência de aumento de emissões de dióxido de carbono. Mas caso o Acordo de Paris tenha sucesso, em 2060 essa tendência já poderá estar revertida. Apesar de terem anunciado em junho deste ano que vão abandonar o Acordo de Paris e incentivar a indústria do carvão, os Estados Unidos estão participando da reunião na Alemanha, já que o acordo obriga os estados que assinaram o texto a participarem das reuniões até 2020. A chefe para temas de mudanças climáticas das Nações Unidas confirmou que os Estados Unidos estão presentes nos encontros em Bonn e continuam obrigados a seguir as regras do acordo, ao menos por enquanto. 48 norte-americanos compõem a delegação do país para a reunião, um número muito menor do que em anos anteriores. Nesta segunda, crianças incentivadas pelo grupo ambientalista Greenpeace protestaram em Bonn. Também houve protestos em uma mina de carvão perto da cidade para pedir que o governo elimine a extração e produção de carvão como forma de obter energia. A Alemanha prometeu cortar 40% de suas emissões de gases de efeito estufa até 2020, em comparação com os níveis de 1990. Mas até o ministro de Meio Ambiente do país já admitiu que, caso a exploração de carvão não diminua, será difícil atingir esse objetivo, e o país já baixou a expectativa para 35%. De Washington, nos Estados Unidos, Paola Diorti. A estudante Rafaela Noviski, de 16 anos, foi assassinada na manhã desta segunda-feira com vários tiros no rosto dentro da sala de aula na Escola Estadual 13 de Maio, de Alexânia, em Goiás. O autor do disparo, Misael Pereira, de 19 anos, pulou o muro da escola para realizar o crime. Pouco depois, foi preso pela polícia militar próximo da escola. Ele foi levado até a delegacia de polícia da cidade, onde foi autuado em flagrante pelo crime de feminicídio. A delegada Rafaela Aze disse que tudo começou com uma amizade entre os dois pela internet. Ele começou uma amizade virtual com ela pela rede Facebook.
tentou um relacionamento com ela, todas as vezes que ele tentava, ela esquivava, ela não queria nada com ele. Ao ser ouvido pela polícia, Misael disse que sentia ódio da vítima e comprou o revólver calibre 32 por R$ 2.300 com o propósito de matar Rafaela e se suicidar depois. Ele fez 11 disparos a 1 metro de distância da vítima. A adolescente morreu no local. Segundo a delegada, vários alunos estavam aguardando o início da aula. Misael Pereira foi encaminhado ao presídio municipal. Muitas pessoas vêm utilizando as redes sociais para cometer os mais diversos tipos de crimes, como homicídio, pedofilia e golpes em geral. O psicólogo e diretor da ONG SaferNet, que promove e defende os direitos humanos na internet, Rodrigo Negi, diz que os jovens devem tomar muito cuidado com as amizades e com o que divulgam. Fica mesmo o alerta de que não a internet produz esse tipo de violência, mas ela acaba sendo um meio que facilita a aproximação de pessoas desequilibradas ou de criminosos das suas vítimas. E, no geral, é sempre bom lembrar, principalmente para pré-adolescentes, adolescentes, tomar muito cuidado com o tipo de informação que a gente compartilha com aquelas pessoas que a gente só conhece pela internet. A Secretaria de Educação do Estado de Goiás informou que a escola dispõe de câmeras no pátio e 2 vigias noturnos para promover a segurança. Em nota, lamentou o ocorrido. Com produção de Renato Lima, da Rádio Nacional em Brasília, Nádia Fagiani. A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que o adolescente de 17 anos, um dos 3 baleados em um luau na praia de São Conrado, é suspeito de ter participado da invasão da Rocinha, que deu início à escalada de violência na região. O adolescente está internado no Hospital Miguel Couto, na Zona Sul, e não está sob custódia da Polícia Militar. Ele é suspeito de fazer parte do grupo de Tony Bonfim Lopes, o Ney da Rocinha, que está preso em uma penitenciária federal fora do Rio, e determinou a invasão da favela no dia 17 de setembro, com o objetivo de retomar o controle do tráfico, que está sob a liderança de Rogério Avelino da Silva, o Rogério 157, o seu ex-aliado. A troca de tiros constante entre os 2 grupos rivais obrigou o governo do estado a pedir reforço das Forças Armadas no cerco à comunidade. O adolescente será investigado e já tem passagens por tráfico de drogas e mandado de apreensão em aberto. Dos 3 feridos, Francisca Pereira de Mesquita, de 69 anos, vendia caipirinha, e Andrei Gonçalves, de 23, participava da festa. Os 3 feridos foram socorridos por pessoas que estavam neste luau e encaminhados, portanto, para o Hospital Miguel Couto, na Gávea. Membros do Alto Comissariado das Nações Unidas aos Refugiados chegam hoje a Boa Vista para visitar o abrigo de imigrantes venezuelanos da capital roraimense. Cerca de 400 imigrantes são atendidos no local. Neste domingo, o grupo esteve em Manaus, no Amazonas, para conhecer o serviço de acolhimento institucional de adultos e famílias mantido pelo governo do estado. A estrutura atende atualmente 111 imigrantes indígenas Uarau. Além de alimentação e lugar para dormir, os indígenas também são incentivados a gerar renda com o artesanato. O Brasil é o 3º país a receber a visita da comitiva, liderada pelo Alto Comissário de Operações da Acnur no mundo, George Okoth Obo. Obo afirmou que o Brasil deve seguir mantendo as fronteiras abertas e apoiar os refugiados com a documentação necessária ao acesso de serviços básicos como saúde. A missão do comissariado já passou por Trinidade e Tobago, Colômbia e Venezuela. Na quarta e na quinta-feira, a equipe cumpre agenda em Brasília para tratar da imigração venezuelana com o governo federal. Da Rádio Nacional em Brasília, Graziele Bezerra. Fiscais do Ministério do Turismo e funcionários da Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro iniciaram nesta segunda-feira fiscalizações em agências da capital fluminense. O objetivo da ação é conferir se prestadores de serviço do setor estão seguindo o que determina a Lei Geral do Turismo. O local que deu início à inspeção foi o Pão de Açúcar, um dos mais conhecidos cartões postais do Rio, onde 11 fiscais verificaram se os guias de turismo estão devidamente registrados no Cadastur,
cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor. O sistema é obrigatório e gratuito e, em casos de descumprimento das normas, os profissionais não regularizados poderão ser autuados. A inspeção acontece cerca de 2 semanas após a morte da turista espanhola Maria Esperança Jimenez, de 67 anos, baleada na favela da Rocinha, na zona sul do Rio. O caso acabou motivando o pedido de antecipação da operação no Rio, segundo o secretário estadual de Turismo, Nilo Sérgio Félix. Esse episódio lamentável na Rocinha é um fato isolado. Nós não podemos chegar e limitar e proibir que o turista vá conhecer as comunidades. Só que tem que ir acompanhado de profissionais que estejam dentro da legalidade. E também, esses profissionais, embora cadastrados, mas eles têm que ter o bom senso, a percepção que no momento que a Rocinha está em conflito, não deveriam levar o turista para fazer esse passeio. A fiscalização será realizada em vários pontos da cidade até a quarta-feira, quando será divulgado, na parte da manhã, o balanço final da operação no Rio. A coordenadora de cadastramento e fiscalização do Ministério do Turismo, Tamara Barros, explicou que a intenção é realizar a ação em todos os estados do país, ressaltando que em Brasília a iniciativa já foi cumprida. Tem toda uma programação, nós vamos visitar as 27 unidades da federação. Nós tivemos um aumento de cadastro de 31% depois dessa ação e nós tivemos 100% dos cadastros efetivados desses que nós visitamos. Ainda de acordo com a secretaria, a intenção é levar a fiscalização em um segundo momento para os hotéis da cidade. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Lígia Souto. A polícia do Texas identificou o autor dos disparos na primeira igreja batista da pequena cidade de Sutherland Springs, a 45 quilômetros de Santo Antônio, no Texas. Devin Patrick Kelly, 26 anos, um jovem branco que já fez parte da Força Aérea Americana. Kelly morreu durante uma perseguição policial após ter entrado na igreja pela manhã e disparado contra as pessoas que estavam reunidas para uma celebração dominical. As vítimas, segundo o governador do estado, Greg Abbott, tinham entre 5 e 72 anos de idade. Além das 26 mortes confirmadas, há ao menos 20 feridos, muitos em estado grave. Entre os mortos está a filha de 14 anos do pastor da igreja, Frank Pomeroy. O FBI afirmou que o crime está sendo tratado como um crime de ódio. Devin Kelly teve seu perfil no Facebook retirado do ar. Segundo a imprensa local, ele tinha várias fotos de armas de fogo e era possível perceber que Kelly era um aficionado por armas. A imprensa também ouviu testemunhas que disseram que ele era um ex-fiel da igreja onde executou o massacre. Em uma viagem à Ásia, o presidente Donald Trump enviou uma mensagem nesta segunda-feira direto de Tóquio, no Japão. Ele chamou o tiroteio de ato de maldade e enviou condolências aos familiares das vítimas. Trump voltou a ser criticado por organismos que lutam por mudanças nas leis sobre venda e porte de armas, por não ter mencionado nenhuma intenção no sentido de alterar a legislação em prol de mais controle. Desde o começo do ano até agora, foram registradas mais de 461 mortes causadas por tiroteios no país, em pelo menos 307 incidentes. De Atlanta, nos Estados Unidos, Leandra Felipe. O BNDES deve terminar o ano de 2017 com cerca de 77 bilhões de reais em novos empréstimos concedidos. A cifra é menor do que os 80 bilhões previstos, mas pode ser maior caso o banco consiga fortalecer neste final de ano os aportes feitos em micro e pequenas empresas por meio da linha de empréstimos BNDES Giro. A informação foi dada pelo presidente do banco, Paulo Rabelo de Castro, após uma palestra no Rio de Janeiro. Ele, no entanto, estima crescimento para o ano que vem. Para o próximo ano, nós estamos ambicionando chegar a 97 bilhões, o que acrescentaria cerca de 30% a mais. E eu acho que isso é compatível com um país que ressuscita dos mortos. Nós estamos ressuscitando de uma prolongadíssima recessão para os 3% de aumento do PIB programados para o ano que vem.
Paulo Rabelo de Castro defendeu durante sua palestra que a saída definitiva da crise econômica passa por uma reformulação do Estado brasileiro e pela desestatização, e que o dinheiro arrecadado com privatizações pode ser usado inclusive para abastecer um fundo previdenciário. O Brasil estatal é uma proposta antiquada. O que nós precisamos ter é uma proposta moderna, onde, por exemplo, a Previdência brasileira, que hoje não tem tangibilidade, porque ela não tem lastro algum, fica só essa discussão sobre como nós vamos taxar os contribuintes de hoje para pagar os beneficiários de hoje. Olha, essa garantia física está no patrimônio que hoje é detido pela União. O presidente do BNDES também comentou os rumores de que possa se lançar como candidato ao governo do Rio ou mesmo à presidência no ano que vem, mas afirmou que essa decisão depende dos partidos e que seria uma veleidade se apresentar como pré-candidato nesse momento. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tâmara Freire. Depois da maratona de 5 horas de prova, nesse domingo, o estudante Bruno Salles já se prepara para os testes de matemática e ciências da natureza na próxima etapa do Enem. Essa semana revisar os assuntos, focar nas matérias que mais caem, dar aquela revisada que as coisas que você já estudou, de matemática, de ciência da natureza, revisar algumas doenças, de biologia, para dar aquela lembrada, dar uma recapitulada no que já foi estudado durante o ano. Em entrevista à TV NBR, o ministro Mendonça Filho, da Educação, lamentou as abstenções desse domingo. Nesta primeira edição, cerca de 30% dos inscritos faltaram à prova. Nós preparamos um exame para 6.700.000 pessoas inscritas e não tivemos esses inscritos comparecendo ao dia de prova, o que reproduz, o que significa desperdício, né? Porque a gente está aplicando cerca de quase R$90 por prova e isso é dinheiro tirado do contribuinte, ou seja, do cidadão brasileiro. Mendonça Filho também falou sobre o tema da redação, que abordou os desafios para a educação de surdos no Brasil. Para o ministro, é preciso investir junto com os estados e municípios para aumentar o acesso ao ensino de Libras no país. Na base de conteúdo, a formação da educação no Brasil, que inclui a política própria de linguagem brasileira, a língua brasileira de sinais, que é inclusive a segunda língua oficial no Brasil. Além do português, nós temos a língua brasileira de sinais, que precisa ser cada vez mais incorporada à nossa política educacional. De acordo com o censo de 2010, o Brasil tem 9,7 milhões de pessoas com deficiência auditiva. Cerca de 1 milhão são jovens até 19 anos, em plena idade escolar. Da Rádio Nacional em Brasília, Graziele Bezerra. Começa nesta segunda-feira em Bonn, na Alemanha, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, conhecida como COP23. Até o dia 17 de novembro, representantes de diversos países estarão reunidos para promover os objetivos do Acordo de Paris e alcançar progressos em sua implementação. O encontro é presidido por Fiji e organizado pela Convenção das Nações Unidas sobre Mudança Climática, UNFCCC, em parceria com autoridades locais e nacionais da Alemanha. A conferência terá um segmento de alto nível a partir de 15 de novembro, com a participação de ministros e outras autoridades. Segundo o UNFCCC, governos vão se reunir na COP23 para fazer avançar a implementação do Acordo de Paris. O objetivo é desenvolver diretrizes sobre como pontos do acordo serão implementados em diversas áreas, incluindo transparência, adaptação, redução de emissões, financiamento, capacitação e tecnologia. O intuito é fazer progressos em todas essas áreas para que as orientações possam ser concluídas até a COP24 na Polônia em 2018. Da ONU News em Nova York, Laura Gelbert. Depois da semana enforcada pelo feriado de finados, o Congresso volta às atividades hoje, na expectativa do recebimento do pacote de medidas econômicas para atingir a meta fiscal prevista pelo governo de 159 bilhões de reais. As especulações são de que esse pacote chegue ao Congresso em forma de medida provisória, a contragosto do presidente senador Eunício Oliveira, que defende que o projeto de lei é sempre o melhor caminho e que as medidas provisórias devem ser utilizadas apenas em casos de relevância e urgência.
O plenário do Senado deve votar nesta semana o projeto de lei que torna obrigatória a reconstrução mamária gratuita em casos de mutilação provocada por tratamentos de câncer. No Brasil já existe uma lei que obriga o SUS a realizar esse tipo de cirurgia, mas a novidade desse projeto é que a plástica deverá ser feita nos 2 seios, mesmo se o tumor se manifestar em apenas um, garantindo assim a simetria das mamas. Já na Câmara, 7 medidas provisórias trancam os trabalhos das sessões ordinárias. Entre elas está o pacote de mineração. São 3 medidas que mudam regras do setor. Uma sobre as regras de royalties da mineração, outra que altera o marco legal do setor e a que substitui o Departamento Nacional de Produção Mineral pela Agência Nacional de Mineração. Mas o presidente da Casa, Rodrigo Maia, anunciou que a Câmara só vai votar MPs depois da aprovação da proposta de emenda à Constituição que muda o rito de tramitação dessas medidas. Maia chegou ontem de uma visita oficial a Israel, Palestina, Itália e Portugal. Na comitiva do presidente da Câmara estavam outros 9 deputados. Da Rádio Nacional em Brasília, Graziele Bezerra. A situação do conflito na Catalunha segue na imprensa internacional. O ex-presidente catalão, Carles Puigdemont, e os 4 ex-conselheiros do seu governo que participaram da declaração de independência e que foram para a Bélgica, permanecem em liberdade nos próximos dias. Eles compareceram ontem diante do juiz belga para prestar depoimento. Apesar de não terem a prisão preventiva decretada, eles não poderão sair do país e devem comparecer ao tribunal sempre que forem convocados. O próximo passo está nas mãos da Câmara do Conselho de Bruxelas. O tribunal tem 15 dias para se pronunciar sobre a ordem europeia de prisão emitida pela juíza espanhola. O tribunal vai analisar se as acusações são suficientes para entregar os acusados ou se eles correm perigo de não ter um julgamento justo em seu país. Eles ainda podem apelar. O processo deve durar entre 60 e 90 dias. Ontem, centenas de catalães protestaram em Barcelona pela soltura dos outros integrantes do governo que participaram da declaração de independência. Eles seguem presos depois que se apresentaram à justiça na semana passada. De Lisboa, Marieta Casarré. Jogando em casa, o Corinthians venceu o clássico com o Palmeiras por 3-2 neste domingo e, com 62 pontos, voltou a folgar 6 na liderança da Série A do Campeonato Brasileiro. Agora sobre o Santos, novo vice-líder, já que, além da derrota no chamado derby do futebol paulista, o resultado fez o Palmeiras despencar do 2º para o 4º lugar, sendo superado também pelo Grêmio, que subiu da 4ª para a 3ª posição. Às 6 rodadas do final do campeonato, restam apenas 18 pontos em disputa, e todos estes clubes ainda têm chance de alcançar o Corinthians para lutar pelo título. Mas, para isso, dependem de tropeços corintianos e de eles próprios não tropeçarem nos próximos jogos. Ao Corinthians, basta seguir vencendo para garantir o título até por antecipação. Já mais abaixo da tabela, o Flamengo conseguiu se manter no G7, o grupo dos 7 primeiros colocados que se classificam para a Libertadores de 2018, mesmo perdendo para o Grêmio por 3-1 em Porto Alegre, depois de começar vencendo por 1-0. Isso porque o Vasco, seu mais próximo perseguidor, sofreu o gol de empate do Vitória no Maracanã já nos acréscimos da partida, que terminou 1-1, com isso deixando escapar 2 pontos que o levariam ao 7º lugar, com 48 e uma vitória a mais que o rival, e ainda colocariam o rubro-negro carioca na 8ª posição. Na zona de rebaixamento, houve alteração entre os 4 últimos colocados. O Vitória subiu do 19º para o 17º lugar, com 35 pontos. A Ponte Preta caiu para o 18º, com 35, e o Avaí para o 19º, também com 35. Já o Atlético Goianiense permaneceu em 20º e último lugar, com 27 pontos. Os resultados da 32ª rodada foram Santos 3, Atlético Mineiro 1, Botafogo 1, Fluminense 2, Atlético Goianiense 0, São Paulo 1, Coritiba 4, Avaí 0, Corinthians 3, Palmeiras 2, Grêmio 3, Flamengo 1, Cruzeiro 1, Atlético Paranense 0, Bahia 2, Ponte Preta 0, Chapecoense 1, Sport 1 e Vasco 1, Vitória 1. Da Rádio Nacional em Brasília, Jorge Vanburg.
Ex-deputados Eduardo Cunha e Henrique Eduardo Alves, que também foi ministro do Turismo dos governos de Dilma Rousseff e de Michel Temer, serão interrogados hoje na ação penal da Operação Sepsis, um desdobramento da Lava Jato. O processo investiga supostos desvios na vice-presidência de fundos de governo e loterias da Caixa Econômica Federal. Segundo as investigações, uma organização criminosa comandada por Eduardo Cunha e operada pelo corretor de valores Lúcio Funaro e Fábio Cleto, ex-vice-presidente da Caixa, negociava com empresas interessadas na liberação de aportes milionários do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, em troca do pagamento de propina para campanhas políticas do PMDB. Na última semana, Funaro foi interrogado nessa ação e afirmou ter pago despesas milionárias para Eduardo Cunha. No depoimento de hoje, a defesa do ex-deputado afirma que ele vai rebater as acusações de Lúcio Funaro. O operador financeiro também declarou que o presidente Michel Temer recebeu ao menos 2 milhões de reais em propina por meio de doação oficial para a campanha presidencial de 2010, em que concorreu como vice de Dilma. Mas, em nota, o Palácio do Planalto disse que Temer contesta de forma categórica qualquer envolvimento de seu nome em negócios escusos, ainda mais partindo de um delator que já mentiu outras vezes à Justiça. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniele Soares. O ex-deputado e ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, negou nesta segunda-feira, em depoimento à Justiça, todas as acusações de participação em esquema de corrupção na Caixa Econômica Federal. Cunha rebateu o ex-amigo Lúcio Funaro, apontado como operador financeiro do PMDB, e disse que o doleiro quer colocá-lo como culpado de tudo. A delação que ele faz agora, que também nos dá a gente a condição de entendê-la, que ela também é mentirosa, já que ele mentiu uma vez, ele está me transformando num posto Ipiranga. Tudo Eduardo Cunha, tudo sou pelo Eduardo, tudo está narrado pelo Eduardo, parece aquele anúncio da previsão, posto Ipiranga, posto Ipiranga. Eu sou o Eduardo Cunha. Segundo Cunha, Funaro sabia antecipadamente de uma busca e apreensão da Polícia Federal e deixou planilhas de propósito para que o incriminassem. O Lúcio sabia antecipadamente da busca e apreensão do dia 15 de dezembro. Ele alardeava ter informantes pagos, mandou um aviso a mim, a busca e apreensão ocorreu no dia 15 de dezembro, numa terça-feira. Ele mandou um aviso a mim no sábado, dia 12 de dezembro, que ele ia sofrer a busca e apreensão, ou seja, tudo que foi apreendido naquela busca e apreensão foi o que ele quis. Só foi apreendido porque ele sabia que ia ter busca e apreensão. Tanto que ele retirou obras de arte, joias da casa dele. Cunha ainda aceitou a proposta de Funaro para passar por um detector de mentiras. Eu me submeto para qualquer teste para provar quem está mentindo a ele. Não tem problema da minha parte, não. Submeto qualquer teste. E quero planilha dele toda periciada. O ex-presidente da Câmara ainda afirmou que Funaro nunca teve relação com o presidente Michel Temer, como relatou o doleiro. Funaro sustenta que empresários do grupo Bertin, que atua no mercado de carnes, pagaram propina para Michel Temer e Eduardo Cunha em 2010. Cunha alegou que recebeu do grupo R$500 mil em doações legais, mas não lembra de ter pedido recursos para Michel Temer. Aí ele fala aqui que eu dei para o Michel Temer, para a campanha do Michel Temer, R$1,5 milhão, sei lá, alguma coisa. Eu não me lembro de ter pedido para o Michel Temer, mas se tivesse pedido, qual é o ilícito disso? Para a campanha de vice-presidente, não tem nenhum ilícito eu ter pedido isso. Eu não me recordo, sinceramente, mas se pedir, não vejo nenhum problema com relação a isso. O Palácio do Planalto também nega as acusações de Funaro. Cunha ainda confirmou que marcou o encontro do grupo Bertin com o atual ministro Moreira Franco, mas sem ter intermediado propina. Agora eu tomo conhecimento que Funaro cobrou do grupo Bertin por isso. E ainda diz que me pagou para pagar o Moreira Franco. Se Moreira Franco recebeu, que se tratando de Moreira Franco eu até não duvido, não foi através das minhas mãos. No depoimento, Eduardo Cunha pediu para ser transferido para Brasília. Ele cumpre prisão em Curitiba acusado de desvios na Petrobras. Com os bens bloqueados, Eduardo Cunha afirmou que está sem renda, segundo ele, na penúria, e sem poder ver os advogados em Curitiba, que estão, por enquanto, sem receber pela defesa do ex-deputado. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leão. Após ser acusado por 3 relatores de operar um esquema de corrupção na Caixa Econômica Federal, o ex-deputado e ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, hoje preso, presta depoimento neste momento na Justiça Federal em Brasília. Ele negou todas as acusações e atacou o ex-amigo Lúcio Funaro, apontado como operador financeiro do PMDB. Disse que Funaro é mentiroso e a delação seria uma espécie de posto Ipiranga, onde toda a culpa cai sobre ele, Eduardo Cunha.
Cunha negou qualquer ilegalidade, diz que só recebeu contribuições de campanha legais de empresários, pois não teria necessidade de fazer Caixa 2. Eduardo Cunha informou que conheceu Funaro em 2002, quando ele doou, através de empresas, R$150 mil para a campanha de Cunha a deputado federal. Desde então, eles viraram amigos e faziam operações juntos no sistema financeiro. Eduardo Cunha presta depoimentos respondendo às questões do juiz federal Valisney de Oliveira, da Rádio Nacional em Brasília. Lucas Por Deus, Leão. A média nacional de 30% de faltosos no primeiro dia de prova é a maior desde 2009. Mais de 2 milhões de candidatos faltaram o Enem nesse domingo. O Amazonas foi o estado brasileiro que registrou o maior percentual de inscritos que não foram fazer a prova, 39,30%. Em Roraima, a abstenção superou os 36%. Na região da Amazônia, Mato Grosso, Amapá, Rondônia e Acre também tiveram mais faltosos que a média nacional. O Pará, estado da Amazônia com maior número de inscritos, com mais de 350 mil candidatos, foi onde os estudantes mais compareceram na região. Tocantins e Maranhão também garantiram mais presença nas provas. Nesses estados, a abstenção ficou abaixo da média nacional. Quem fez as provas no último domingo, além da redação, respondeu questões de linguagens e ciências humanas. A construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, foi abordada em uma das questões. Os alunos tiveram que responder sobre geração de energia e os impactos do empreendimento ao meio ambiente. Lembrando que no próximo domingo será realizado o segundo dia de provas do Enem. E o número de abstenção deve ficar ainda maior. Dia 12, os estudantes vão responder questões de ciências da natureza e matemática. Da Rádio Nacional em Brasília, Renata Martins. O mercado financeiro manteve a projeção para a inflação este ano. A estimativa para o IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, segue em 3,08%, de acordo com o Boletim Focus, uma publicação divulgada no site do Banco Central todas as semanas. Para 2018, a estimativa para o IPCA é mantida em 4,02% há 4 semanas consecutivas. As projeções para 2017 e 2018 permanecem abaixo do centro da meta de 4,5%, que deve ser perseguida pelo Banco Central. Essa meta tem ainda um intervalo de tolerância entre 3% e 6%. Para alcançar a meta, o Banco Central usa como principal instrumento a taxa básica de juros, a Selic, atualmente em 7,5% ao ano. A expectativa do mercado financeiro para a Selic ao final de 2017 e de 2018 segue em 7% ao ano. A estimativa para a expansão do PIB, Produto Interno Bruto, soma de todos os bens e serviços produzidos no país, foi mantida em 0,73% este ano e em 2,5% em 2018. Da Agência Brasil em Brasília, Kelly Oliveira. Quem está com o nome sujo pode resolver o problema sem sair de casa até 30 de novembro. Até o final deste mês ocorre o Feirão Limpa Nome da Serasa. Para participar é só acessar a página da internet www.serasaconsumidor.com.br e escolher a melhor forma de quitar os débitos. Também é possível tirar o nome do vermelho por e-mail, chat ou telefone. Bancos, financeiras, empresas de telefonia, lojas e recuperadoras de crédito participam da iniciativa. Algumas já oferecem ofertas pré-estabelecidas, com simulação de boletos para quitação de dívidas. Antônio Araújo ficou desempregado e por isso entrou na lista de inadimplentes. Ele achou a iniciativa do feirão online muito conveniente. Se torna mais prático para quem tem dívida, né? Porque passa ali para o seu lado, tá pagando passagem, então pela internet é mais viável. O engenheiro Fausto Mendonça concorda que a possibilidade de renegociar os débitos na comodidade do lar é bem interessante. Eu acho interessantíssimo, porque a pessoa resolve o assunto dela de casa mesmo. No feirão, as empresas oferecem descontos e mudanças nos prazos de pagamento das dívidas atrasadas. O diretor de estratégia da Serasa, Rafael Salme, explica que alguns descontos são muito vantajosos. Depende muito da empresa, depende também da característica da dívida, né? Mas tem empresas que estão dispostas a negociar até com 90% de desconto, o que é um percentual muito alto, mas obviamente depende da situação de casa a casa. Segundo a Serasa, o Brasil possui mais de 60 milhões de consumidores com o nome sujo, que juntos devem mais de 267 bilhões de reais. Da Rádio Nacional em Brasília, Dayana Vitor. O feriado prolongado de finados deixou 64 feridos e 4
4 mortos nas rodovias federais do Rio, segundo o balanço divulgado nesta segunda-feira pela Polícia Rodoviária Federal. Do dia 1º de novembro ao dia 5 foram 62 acidentes no total, sendo 5 considerados graves. No mesmo período foram fiscalizados 6.294 veículos e aplicadas mais de 3.000 multas, a maioria por falta do cinto de segurança. O feriado foi marcado também pela imprudência. Foram mais de 400 ultrapassagens proibidas. A PRF recolheu 49 carteiras de motoristas e 214 certificados de registro e licenciamento de veículo. No âmbito da Operação Lei Seca, foram realizados mais de 1.500 testes do bafômetro, o que resultou em 37 autuações e uma prisão. Com relação às ocorrências policiais, os agentes prenderam 84 pessoas e recuperaram 25 veículos roubados. Foram apreendidas 64 armas, 27 munições, mais de 40 quilos de maconha e 134 gramas de cocaína. A polícia também apreendeu R$841 mil e 15 animais silvestres foram resgatados durante o feriado prolongado. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Lígia Souto. O gás de cozinha está mais caro. Os preços do produto para uso residencial em botijões de até 13 quilos aumentaram 4,5% nas refinarias. O reajuste começou a valer nesse domingo. De acordo com a Petrobras, o motivo principal do aumento é a alta das cotações do produto nos mercados internacionais, influenciada pela conjuntura externa e pela proximidade do inverno no hemisfério norte. Ainda segundo a estatal, a variação do câmbio também contribuiu para a necessidade do aumento. A Petrobras informou que, como a legislação brasileira garante liberdade de preços no mercado de combustíveis e derivados, o valor do gás para o consumidor vai depender de cada distribuidora e revendedora. Pelos cálculos da companhia, se a alta for repassada de forma integral aos preços finais, o valor do botijão de até 13 quilos pode ser reajustado, em média, em 2%, cerca de R$ 1,21 por botijão, caso sejam mantidas as margens de distribuição e de revenda e as alíquotas de tributos. Ainda de acordo com a Petrobras, o reajuste acompanha a política de preços divulgada no início de junho. O último aumento entrou em vigor no dia 11 de outubro deste ano. A alteração não vale para o gás destinado a uso industrial e comercial. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Jéssica Gonçalves. O governo definiu agora, no começo da tarde, o modelo de privatização da Eletrobras. A empresa, atualmente controlada pelo governo, controla diferentes empresas do setor de energia elétrica. E essa definição ocorreu durante uma reunião aqui no Palácio do Planalto, que durou cerca de 1h30, e além de representantes da Eletrobras, do Ministério de Minas e Energia, reuniu a equipe econômica e o núcleo político do governo. Mais cedo, o Ministério do Planejamento informou pelo perfil no Twitter que o governo deve reduzir a participação da Eletrobras e ficar com menos de 40% das ações. A expectativa do Ministério é de colocar as ações da Eletrobras à venda na Bolsa de Valores de São Paulo já no primeiro semestre do ano que vem. Segundo o planejamento, as mudanças ocorreriam por meio de medida provisória. Ao vivo da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. 6 de novembro de 1916 registra a gravação do primeiro samba no Brasil, pelo telefone, de Ernesto Joaquim Maria dos Santos, o Donga. O chefe da folia pelo telefone manda me avisar. O registro foi feito na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. A partitura, para piano, é de Mestre Pixinguinha. O documento permanece arquivado na biblioteca. Mas até então a música não tinha letra, que foi colocada pouco depois por Mauro Almeida, que teve seu nome incluído como coautor. A música foi gravada pela primeira vez pelo cantor baiano. No carnaval do ano seguinte, 1917, o samba se tornou um grande sucesso. E foi também a partir desse carnaval que o samba passou a comandar as folias de Momo, o que acontece até hoje. Mas essa história toda ainda provoca muita discussão. Dizem que o refrão já era conhecido. Alguns historiadores garantem que outros sambas foram gravados antes. O sucesso de Pelo Telefone fez com que muita gente reivindicasse a autoria do samba. E até a letra é motivo de confusão, porque fala em polícia e roleta, jogo proibido na época. Em 1960, em depoimento ao Museu da Imagem e do Som, Donga afirmou que a letra realmente foi mudada para evitar complicações com as autoridades.
E toda essa polêmica saborosa continua até hoje alimentando as conversas dos bares cariocas. O importante é que Donga, junto com outros bambas de seu tempo, contribuiu para a criação de um dos maiores símbolos da cultura brasileira, o samba. História hoje. Locução José Carlos Andrade. Sonoplastia Messias Melo. Eu então saísse dessa esquisitice e não vi. Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. O segundo sargento Wendel do Nascimento Mescolim, de 44 anos, morreu na manhã desta segunda-feira após dar entrada no Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, na zona norte do Rio. Ele chegou a passar por cirurgia, mas não resistiu. Segundo a Polícia Militar, policiais do 9º Batalhão de Rocha Miranda iniciaram uma operação na madrugada desta segunda-feira na comunidade conhecida como Mundial, em Honório Gurgel, após receberem informações sobre um confronto entre criminosos rivais. Pelo menos outras 2 pessoas morreram nesta operação. Segundo a polícia, trata-se de 2 criminosos que entraram em confronto com os agentes. Entre eles, o que disparou o tiro que atingiu o sargento Wendel. Ainda de acordo com a polícia, com um deles foram apreendidas uma pistola 9mm, uma granada e um radiotransmissor. E com o que efetuou o disparo que vitimou o policial, um fuzil AK-47 e uma quantidade de drogas ainda não contabilizada. O confronto aconteceu por volta de 7h30 da manhã. Outros 2 suspeitos foram presos. Em nota, a polícia lamentou a morte do sargento Wendel, que estava há 16 anos na Polícia Militar. Ele deixa mulher e 2 filhos. Com mais esta morte, já são 116 policiais mortos no Rio apenas neste ano. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Raquel Júnior. O rompimento da barragem de Fundão, pertencente à mineradora Samarco, afetou pelo menos 500 mil pessoas ao longo de 670 quilômetros da bacia do Rio Doce. A tragédia criou a necessidade de vários tipos de indenização e reconstrução de 3 distritos soterrados pela lama. Mas, 2 anos depois, nem a compensação em dinheiro, nem a entrega das novas comunidades foram resolvidas. Os desenhos urbanísticos dos novos distritos de Bento Rodrigues, Paracatu e parte de Gesteira ainda estão sendo finalizados. O promotor do Ministério Público de Minas Gerais, Guilherme Meneguin, diz que todos os projetos estão atrasados. Eles cometem uma série de erros no projeto de reassentamento de Bento Rodrigues, atrasando todo o processo. Tem outros problemas também em relação ao reassentamento de Paracatu, que também está atrasado. Tanto é que neste momento, quase 2 anos aí do desastre, deveriam estar sendo iniciadas as obras e até hoje não se iniciou sequer o processo de licenciamento ambiental. Segundo a Fundação Renova, financiada pela Samarco e responsável pela construção, a falha no projeto de Bento Rodrigues foi corrigida e o novo desenho será apresentado para a comunidade. O projeto de Paracatu também está em fase final de elaboração, segundo a diretora de Desenvolvimento Institucional da Renova, Andréia Azevedo. O processo está correndo com a participação de toda a comunidade, então isso faz com que hajam várias discussões para que tenham o melhor desenho urbanístico, né? O início da construção será no primeiro semestre de 2018 e a finalização, como previsto, será no primeiro semestre de 2019. Enquanto isso, as mais de 360 famílias aguardam a reconstrução, morando em casas alugadas pela Samarco na cidade de Mariana. Uma mudança de vida repentina que separou famílias e vizinhos, como a Expedito Lucas da Silva. Acostumado num lugar pequeno, você conhece todo mundo, tem amizade, conversa com todo mundo. Hoje está um para cada canto aí. O mundo não consegue ver isso. Esse sentimento que traz. Às vezes vê pela parte do dinheiro, porque você está recebendo um auxílio financeiro, mas não é tudo. Tem coisa que vai além do dinheiro, né? Um auxílio financeiro mensal é dado pela Renova aos atingidos de um salário mínimo mais 20% do valor por dependente. Eles também têm direito à indenização pelos danos sofridos, tanto materiais como morais. Em Mariana, o Ministério Público media a negociação. Foi preciso refazer várias vezes os critérios do cadastro, que reconhece quem tem direito a ser indenizado. Nesses 2 anos foram excluídos casos como o de Marlene Agostinho dos Reis. Ela mora na cidade de Mariana, mas a mãe idosa vivia no povoado de Pedras, atingido na tragédia. Manicure deixou o serviço depois da tragédia para cuidar da mãe.
Ela argumenta ainda que perdeu acesso a alimentos. Eu moro aqui em Mariana, mas verdura eu não comprava frango, eu não comprava ovos, fruta, eu não comprava queijo, nem leite, peixe. Eu tinha uma lagoa lá do tempo do meu bisavô, chegar na casa da minha mãe, eu ia pescar no rio, na lagoa. Então era uma coisa assim maravilhosa da gente, a gente perdeu tudo. O Ministério Público diz que problemas com o cadastro foram resolvidos somente agora, em outubro. A Renova quer fazer o pagamento das indenizações no primeiro semestre de 2018, na mesma época das demais regiões que já estão mais avançadas. É o que diz o responsável pelas indenizações da Fundação, Gabriel Rossoni. Um processo complexo, mas que agora nós conseguimos atingir junto com a população os objetivos de estabelecer os parâmetros e a partir de agora, do mês de novembro e dezembro, nós vamos ter grandes campanhas de indenização, muitas pessoas sendo atendidas. A Renova ela quer indenizar e nós vamos conseguir fazer isso no curto espaço de tempo. As indenizações voltadas a outras regiões são pagas, por exemplo, a pescadores, agricultores e comerciantes. Existe ainda a indenização específica para cerca de 450 mil moradores de municípios que tiveram abastecimento de água prejudicado na época. Contando com antecipações de indenização e o auxílio emergencial, foram pagos R$500 milhões pela Renova. A Fundação calcula gastar entre 2 bilhões e 3 bilhões de reais no total. Da Rádio Nacional em Brasília, Sumaia Vilela. O Rio de Janeiro vai sediar, a partir desta terça-feira, o Campeonato Mundial Militar de Vôlei de Praia. E a competição vai contar com medalhistas olímpicos brasileiros. No masculino, o Brasil estará representado pela dupla de ouro Evandro e André. Também participará o campeão olímpico Bruno, que jogará com Pedro Solberg. Na competição feminina, a medalhista de prata Ágata vai jogar com Duda. A dupla Thalita e Larissa, que ficou em 4º lugar nas Olimpíadas, também estava prevista, mas Thalita vai ter que ser substituída por questões de saúde. 50 atletas da Alemanha, China, Holanda, Irã, Jordânia, Letônia, Palestina, Paquistão e Sri Lanka participam do campeonato. As classificatórias vão ser disputadas no Centro de Capacitação Física do Exército, no bairro da Urca, na zona sul do Rio, até a próxima sexta-feira. Já as finais e semifinais, no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, no sábado e no domingo. A entrada é gratuita. Para os militares, o evento é uma preparação importante para os Jogos Mundiais Militares de 2019. Na última edição dos Jogos, em 2015, o Brasil ficou na 2ª colocação no quadro geral de medalhas, atrás apenas da Rússia. Em dezembro, mais de 300 atletas vão participar do Campeonato Mundial Militar de Natação, que também vai ser disputado no Rio de Janeiro. Com informações de Vinícius Lisboa, da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Raquel Júnior. Nacional informa. O Brasil e o mundo em 3 minutos. O governo se reúne hoje para tratar da privatização da Eletrobras. A repórter Daniele Soares tem os detalhes ao vivo. Bom dia, Daniele. Bom dia, Dilson. O ministro de Minas e Energia, Fernando Bezerra Coelho Filho, vai apresentar hoje ao presidente Michel Temer e ao ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, a nova modelagem do processo de privatização da Eletrobras. Pelo Twitter, o Ministério do Planejamento informou que a medida provisória com detalhes do processo de privatização deve sair em breve e detalhou que o governo pretende diminuir a participação na Eletrobras para menos de 40%. Segundo a pasta, a empresa vai ofertar ações na Bolsa de Valores no ano que vem, possivelmente já no primeiro trimestre do ano. Na última semana, o secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, Paulo Pedrosa, informou que o formato do processo de privatização já foi analisado pela equipe técnica e agora cabe aos ministros tomar a decisão política para definir o percentual que cada investidor poderá ter no bloco de controle. De acordo com o secretário, a ideia do governo é fazer da Eletrobras uma grande corporação nacional com gestão forte e visão de longo prazo, a exemplo da Embraer e da Vale. Ao vivo da Rádio Nacional em Brasília, Daniele Soares. Começa hoje em todo o país o feirão Limpa Nome da Serasa.
Saiba mais com Daiana Vitor. Bom dia, Daiana. Bom dia, Dilson. As pessoas que estão com nome sujo e desejam quitar suas dívidas podem fazer isso no conforto de casa, Dilson, de hoje até o dia 30 de novembro. É o feirão Limpa Nome da Serasa e para participar é só acessar a página da internet da Serasa Consumidor, a www.serasaconsumidor.com.br e escolher a melhor forma de quitar os débitos. Bancos, financeiras, empresas de telefonia, lojas e recuperadoras de crédito participam da iniciativa. Algumas já ofertas pré-estabelecidas, com simulação de boletos para a quitação das dívidas. E o interessado também pode tirar o nome do vermelho, Dilson, por e-mail, chat ou telefone. E segundo a Serasa, o Brasil possui mais de 60 milhões de consumidores com nome sujo que devem mais de 267 bilhões de reais. Ao vivo da Rádio Nacional em Brasília, Daiana Vitor. Autoridades sauditas prenderam um bilionário investidor global e chefe da Guarda Nacional como parte de uma ação de combate à corrupção. O bilionário Khaled bin Talal, sobrinho do rei saudita e dono de uma empresa de investimentos, estava entre os 11 príncipes, 4 ministros e dezenas de ex-ministros detidos. Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. Nacional informa. O Brasil e o mundo em 3 minutos. O governo se reúne hoje para tratar da privatização da Eletrobras. A repórter Daniele Soares tem os detalhes ao vivo. Bom dia, Daniele. Bom dia, Dilson. O ministro de Minas e Energia, Fernando Bezerra Coelho Filho, vai apresentar hoje ao presidente Michel Temer e ao ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, a nova modelagem do processo de privatização da Eletrobras. Pelo Twitter, o Ministério do Planejamento informou que a medida provisória com detalhes do processo de privatização deve sair em breve e detalhou que o governo pretende diminuir a participação na Eletrobras para menos de 40%. Segundo a pasta, a empresa vai ofertar ações na Bolsa de Valores no ano que vem, possivelmente já no primeiro trimestre do ano. Na última semana, o secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, Paulo Pedrosa, informou que o formato do processo de privatização já foi analisado pela equipe técnica e agora cabe aos ministros tomar a decisão política para definir o percentual que cada investidor poderá ter no bloco de controle. De acordo com o secretário, a ideia do governo é fazer da Eletrobras uma grande corporação nacional com gestão forte e visão de longo prazo, a exemplo da Embraer e da Vale. Ao vivo da Rádio Nacional em Brasília, Daniele Soares. Começa hoje em todo o país o feirão Limpa Nome da Serasa. Saiba mais com Daiana Vitor. Bom dia, Daiana. Bom dia, Dilson. As pessoas que estão com nome sujo e desejam quitar suas dívidas podem fazer isso no conforto de casa, Dilson, de hoje até o dia 30 de novembro. É o feirão Limpa Nome da Serasa e para participar é só acessar a página da internet da Serasa Consumidor, a www.serasaconsumidor.com.br e escolher a melhor forma de quitar os débitos. Bancos, financeiras, empresas de telefonia, lojas e recuperadoras de crédito participam da iniciativa. Algumas já ofertas pré-estabelecidas, com simulação de boletos para a quitação das dívidas. E o interessado também pode tirar o nome do vermelho, Dilson, por e-mail, chat ou telefone. E segundo a Serasa, o Brasil possui mais de 60 milhões de consumidores com nome sujo que devem mais de 267 bilhões de reais. Ao vivo da Rádio Nacional em Brasília, Daiana Vitor. Autoridades sauditas prenderam um bilionário investidor global e chefe da Guarda Nacional como parte de uma ação de combate à corrupção. O bilionário Khaled bin Talal, sobrinho do rei saudita e dono de uma empresa de investimentos, estava entre os 11 príncipes, 4 ministros e dezenas de ex-ministros detidos. Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. Nacional informa. O Brasil e o mundo em 3 minutos. Começa amanhã no Rio de Janeiro o Campeonato Mundial Militar de Vôlei de Praia. Repórter Raquel Júnior.
E a competição vai contar com medalhistas olímpicos brasileiros. No masculino, o Brasil estará representado pela dupla de ouro Evandro e André. Também participará o campeão olímpico Bruno, que jogará com Pedro Solberg. Na competição feminina, a medalhista de prata Ágata vai jogar com Duda. A dupla Thalita e Larissa, que ficou em 4º lugar nas Olimpíadas, também estava prevista, mas Thalita vai ter que ser substituída por questões de saúde. 50 atletas da Alemanha, China, Holanda, Irã, Jordânia, Letônia, Palestina, Paquistão e Sri Lanka participam do campeonato. As classificatórias vão ser disputadas no Centro de Capacitação Física do Exército, no bairro da Urca, na zona sul do Rio, até a próxima sexta-feira. Já as finais e semifinais no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, no sábado e no domingo. A entrada é gratuita. Na última edição dos Jogos, em 2015, o Brasil ficou na 2ª colocação no quadro geral de medalhas, atrás apenas da Rússia. Com informações de Vinícius Lisboa, da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Raquel Júnior. O governo já definiu o modelo que vai usar na privatização da Eletrobras. Detalhes ao vivo com o repórter Vitor Ribeiro. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, América. Isso mesmo, o governo definiu agora, no começo da tarde, o modelo de privatização da Eletrobras. A empresa, atualmente controlada pelo governo, controla diferentes empresas do setor de energia elétrica. E essa definição ocorreu durante uma reunião aqui no Palácio do Planalto, que durou cerca de 1h30, e além de representantes da Eletrobras, do Ministério de Minas e Energia, reuniu a equipe econômica e o núcleo político do governo. Mais cedo, o Ministério do Planejamento informou pelo perfil no Twitter que o governo deve reduzir a participação da Eletrobras e ficar com menos de 40% das ações. A expectativa do Ministério é de colocar as ações da Eletrobras à venda na Bolsa de Valores de São Paulo já no primeiro semestre do ano que vem. Segundo o planejamento, as mudanças ocorreriam por meio de medida provisória. Ao vivo da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. A ministra porta-voz do governo do Chile, Paulo Narváez, disse nesta segunda-feira que o país está disposto a acolher o primeiro vice-presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, deputado Fred Guevara, caso ele solicite asilo político. A informação é da agência F. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. Nacional informa. O Brasil e o mundo em 3 minutos. Morreu mais uma funcionária vítima do ataque em creche de Janaúba, em Minas Gerais. Os detalhes ao vivo com o repórter Lucas Por Deus Leão. Bom dia, Lucas. Olá, bom dia, Zé Carlos. Morreu nesta madrugada a 12ª pessoa vítima do ataque e incêndio na creche Gente Inocente, no município de Janaúba, Minas Gerais. Dessa vez foi a professora auxiliar de classe, Geni Oliveira Lopes Martins, de 53 anos. A informação foi confirmada pelo hospital em que a funcionária da creche estava internada. Ela estava em estado grave em um hospital de Belo Horizonte com 60% do corpo queimado. A tragédia de Janaúba completou 1 mês ontem, quando o vigia da creche, Damião Soares dos Santos, de 50 anos, entrou no local e ateou fogo em crianças e nele mesmo. Além do vigia, morreram 9 crianças, a professora Ellen Abreu Batista, que morreu salvando crianças do fogo, e nesta madrugada morreu a 2ª professora, nesse caso, a auxiliar Geni Oliveira Lopes Martins. Outras 47 pessoas ficaram feridas. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leão. O primeiro dia de provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, teve 30% de abstenção. Esse é o maior índice de faltas desde 2009, quando 37% dos candidatos não foram fazer a prova. No total, 273 pessoas foram eliminadas no primeiro dia, sendo que 264 foram por descumprimento das regras gerais do edital e 9 por terem algum problema ou algum equipamento identificado pelos detectores de metal. Em 2016, o exame teve quase 4.000 eliminações ao final do primeiro dia e quase 5.000 no segundo. O índice de preços ao consumidor, medido pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas na cidade de São Paulo, atingiu alta de 0,32% no encerramento de outubro, depois de ter desacelerado em setembro. No acumulado de janeiro a outubro, houve elevação de 1,42%, e nos últimos 12 meses, 2,30%. Apesar de ter apresentado variações próximas de zero, a inflação mostra uma mudança na velocidade de reajuste dos preços, principalmente no grupo alimentação.
A polícia do Texas identificou o autor dos disparos em uma igreja batista no estado do Texas, nos Estados Unidos. É David Patrick Kelly, de 26 anos, um jovem branco que já fez parte da Força Aérea Americana. Kelly morreu durante uma perseguição policial após ter entrado na igreja na manhã deste domingo e disparado contra as pessoas que estavam reunidas para uma celebração dominical. Ao menos 26 pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas. Esse foi o terceiro tiroteio em uma igreja em 3 anos. Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. Nacional Informa. O Brasil e o mundo em 3 minutos. O ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, depõe hoje à Justiça Federal em Brasília. Lucas Por Deus Leão acompanha e tem os detalhes ao vivo. Lucas, bom dia. Olá, bom dia, Dilson. Após ser acusado por 3 relatores de operar um esquema de corrupção na Caixa Econômica Federal, o ex-deputado e ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, hoje preso, presta depoimento neste momento na Justiça Federal em Brasília. Ele negou todas as acusações e atacou o ex-amigo Lúcio Funaro, apontado como operador financeiro do PMDB. Disse que Funaro é mentiroso e a delação seria uma espécie de posto Ipiranga, onde toda a culpa cai sobre ele, Eduardo Cunha. Cunha negou qualquer ilegalidade, diz que só recebeu contribuições de campanha legais de empresários, pois não teria necessidade de fazer Caixa 2. Eduardo Cunha informou que conheceu Funaro em 2002, quando ele doou, através de empresas, R$150 mil para a campanha de Cunha a deputado federal. Desde então, eles viraram amigos e faziam operações juntos no sistema financeiro. Eduardo Cunha presta depoimentos respondendo às questões do juiz federal Valisney de Oliveira, ao vivo da Rádio Nacional em Brasília. Lucas Por Deus Leão. O Congresso Nacional pode receber nesta semana o pacote de medidas econômicas para que o governo atinja a meta fiscal. Detalhes com a repórter Graziele Bezerra. Bom dia, Graziele. Bom dia, Dilson. O Congresso está na expectativa do recebimento do pacote de medidas econômicas para atingir a meta fiscal prevista pelo governo de R$159 bilhões. As especulações são de que esse pacote chegue ao Congresso em forma de medida provisória. Nessa semana, o plenário do Senado deve votar o projeto de lei que torna obrigatória a reconstrução mamária gratuita em casos de mutilação provocada por tratamentos de câncer. No Brasil, existe uma lei que obriga o SUS a realizar esse tipo de cirurgia, mas a novidade desse projeto é que a plástica deverá ser feita nos 2 seios, mesmo se o tumor se manifestar em apenas um, garantindo assim a simetria das mamas. E já na Câmara, 7 medidas provisórias trancam os trabalhos das sessões ordinárias, entre elas estão 3 MPs sobre mineração. Ao vivo da Rádio Nacional em Brasília, Graziele Bezerra. O mercado financeiro manteve a projeção para a inflação este ano. A estimativa para o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo segue em 3,08%. O dado foi divulgado hoje pelo Banco Central. Para 2018, a estimativa para o IPCA é mantida em 4,02% há 4 semanas consecutivas. Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. Nacional Informa. O Brasil e o mundo em 3 minutos. Eduardo Cunha diz que está sem renda, na penúria e pede transferência para Brasília para ter acesso a advogados. Lucas Por Deus Leão tem os detalhes ao vivo. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, América. Em depoimento à Justiça Federal em Brasília, o ex-deputado Eduardo Cunha pede para ser transferido de vez para a capital federal. Ele cumpre prisão em Curitiba, mas está em Brasília para prestar esclarecimentos sobre suposto esquema de corrupção na Caixa Econômica Federal. O ex-deputado, que está com os bens bloqueados, diz que não tem condições de encontrar com os advogados, pois está sem renda, segundo ele, na penúria. Cunha diz que em Curitiba está com o seu direito de defesa cerceado e não está pagando os honorários advocatícios ao advogado dele, mas que o pagará no futuro. Cunha rebate no depoimento de hoje as acusações do ex-amigo Lúcio Funaro, apontado como doleiro e operador financeiro do PMDB. Cunha aceitou o desafio de Funaro para passar por um detector de mentiras. Eu me submeto a qualquer teste para provar quem está mentindo a ele. Não é problema da minha parte, não. Eu submeto qualquer teste.
e quero planilha dele toda periciada. Cunha também pede perícia nas planilhas de Funaro, onde o delator registrou supostas propinas para o ex-presidente da Câmara. Também está programado para depor hoje o ex-ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves, preso em Natal, no Rio Grande do Norte. Ao vivo da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leão. A Petrobras informou hoje que realizou operações de pré-pagamento de dívidas bancárias no valor de $1,280 bilhão, além de ter iniciado a renegociação de mais de $1,5 bilhão. E a empresa anunciou também a contratação de um novo financiamento de $300 milhões com o Banco Safra, com pagamento previsto para 2023. A estatal antecipou dívida de $730 milhões com o banco JP Morgan, com vencimento original em 2018 e 2019. Auxiliar de professora Geni Oliveira Lopes Martins, de 63 anos, funcionária da creche Gente Inocente, em Janaúba, Minas Gerais, morreu na madrugada de hoje. Geni foi a 12ª vítima do incêndio, em que também morreram 9 crianças, outra professora e o autor do crime, o vigia Damião Soares dos Santos. Na manhã do dia 5 de outubro, o vigia entrou na creche onde trabalhava e ateou fogo nas crianças e em si mesmo. 3 crianças e uma professora seguem internadas. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. Nacional informa. O Brasil e o mundo em 3 minutos. O presidente do BNDES, Paulo Rabelo de Castro, disse hoje que o Rio de Janeiro precisa redescobrir as próprias vocações, porque está em estágio terminal diante das crises que atravessa. Castro fez a observação durante palestra no Exame Fórum RJ, realizado na capital carioca pela revista Exame. Para o presidente do BNDES, o Rio de Janeiro ficou politicamente desmoralizado desde que o estado da Guanabara e o estado do Rio foram unidos na ditadura militar em 1975, sem que o assunto fosse debatido. Até o dia 30 deste mês, quem está com o nome sujo na praça vai ter a oportunidade de pagar as dívidas com boas opções de desconto. É o Feirão Limpa Nome da Serasa. Repórter Dayana Vitor. Para participar é só acessar a página da internet www.serasaconsumidor.com.br e escolher a melhor forma de quitar os débitos. Também é possível tirar o nome do vermelho por e-mail, chat ou telefone. Bancos, financeiras, empresas de telefonia, lojas e recuperadoras de crédito participam da iniciativa. Algumas já oferecem ofertas pré-estabelecidas, com simulação de boletos para quitação de dívidas. Antônio Araújo ficou desempregado e por isso entrou na lista de inadimplentes. Ele achou a iniciativa do feirão online muito conveniente, pois irá diminuir seus gastos. Se torna mais prático para quem tem dívida, né? O engenheiro Fausto Mendonça concorda que a possibilidade de renegociar os débitos na comodidade do lar é bem interessante. Eu acho interessantíssimo, porque a pessoa resolve o assunto dela de casa mesmo. No feirão, as empresas oferecem descontos e mudanças nos prazos de pagamento das dívidas atrasadas. O diretor de estratégia da Serasa, Rafael Salmi, explica que alguns descontos são muito vantajosos. Tem empresas que estão dispostas a negociar até com 90% de desconto, o que é um percentual muito alto, mas obviamente depende da situação de casa a casa. Segundo a Serasa, o Brasil possui mais de 60 milhões de consumidores com o nome sujo, que juntos devem mais de 267 bilhões de reais. Da Rádio Nacional em Brasília, Dayana Vitor. Mais de 2 anos depois de procuradores dos Estados Unidos revelarem caso de corrupção na FIFA, 3 ex-dirigentes da entidade mundial de futebol serão julgados pela Justiça de Nova York nesta segunda-feira, acusados de corrupção. A informação é da agência Reuters. Os jurados serão selecionados sob orientação da juíza Pamela Chen. Além de José Maria Marim, ex-presidente da CBF, são réus Manuel Burga, ex-presidente da Federação de Futebol do Peru, e Juan Anjo Naput, ex-presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. Nacional informa.
O Brasil e o mundo em 3 minutos. A Receita Federal consolidou as regras sobre a declaração de imposto de renda da pessoa física. A norma está publicada no Diário Oficial da União de hoje. Entre as alterações, a Receita esclarece que, no caso de guarda compartilhada, cada filho pode ser considerado como dependente de apenas um dos pais. A Receita informou que não estão sujeitas à retenção na fonte do imposto sobre a renda as remessas destinadas ao exterior para fins educacionais, científicos, culturais ou atendimento médico hospitalar. PCdoB anuncia Manuela Dávila como pré-candidata a presidente em 2018. Graziele Bezerra tem os detalhes. O PCdoB, Partido Comunista do Brasil, lançou a deputada Manuela Dávila como pré-candidata da legenda à presidência da República. O partido mais antigo do Brasil, em atividade, aposta na juventude de Manuela para emplacar nas eleições do ano que vem. A pré-candidata tem 36 anos e já foi vereadora em Porto Alegre, deputada federal pelo Rio Grande do Sul 2 vezes e atualmente é deputada estadual. Por meio de nota, a presidente do PCdoB, Luciana Santos, disse que a candidatura de Manuela vai se basear na retomada do crescimento econômico e da industrialização, na reforma do Estado, na distribuição de renda e valorização do trabalho. Esperando o apoio do PCdoB para uma possível candidatura de Lula ao Planalto, o líder do PT no Senado, Lindbergh Farias, disse que escolher Manuela foi um erro. Já a presidente da legenda petista, senadora Gleisi Hoffmann, elogiou a escolha, dizendo que o país terá um grande quadro político. Da Rádio Nacional em Brasília, Graziele Bezerra. Começa hoje em Bonn, na Alemanha, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática. Até o dia 17 de novembro, representantes dos diversos países participantes estarão reunidos para viabilizar formas de promover os objetivos do Acordo de Paris e alcançar progressos em sua implementação. O encontro é presidido por Fidji e organizado pela Convenção das Nações Unidas sobre Mudança Climática, em parceria com autoridades da Alemanha. A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, disse hoje que todo mundo pague seus impostos. Isso depois que a investigação jornalística internacional revelou vários nomes de políticos e famosos que têm ativos em paraísos fiscais, entre elas a Rainha Elizabeth II. A monarca está entre os nomes de 127 líderes políticos e famosos que foram vinculados a paraísos fiscais. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. Nacional na Copa, com Eurico Tavares. Semana decisiva na fase eliminatória da Copa do Mundo. Começa nesta quinta-feira, dia 9, e vai até a outra quinta, dia 16. Serão definidas as 9 vagas restantes para a Copa do Mundo. Na próxima quinta, 2 jogos na repescagem europeia. Em Belfast, a Irlanda do Norte recebe a Suíça. Em Zagreb, é a vez da Croácia receber a Grécia. Os jogos de volta serão no domingo, dia 12, com mando de campo invertido, e vão definir estas 2 vagas. Na sexta-feira, Senegal tem a chance de já garantir uma vaga na África. Vai jogar em Polokwane, na África do Sul, precisando vencer fora de casa. Qualquer outro resultado transfere a decisão para terça-feira, dia 14, quando as 2 seleções voltam a se enfrentar, agora em Dakar, no Senegal, e Burkina Faso enfrenta Cabo Verde em Ouagadougou. Na mesma sexta-feira, a Suécia recebe a Itália em Sol, na cidade da Grande Estocolmo. Joga de volta no dia 13 em Milão, na Itália. E Honduras enfrenta em São Pedro Sula a seleção da Austrália. No sábado, a Nova Zelândia joga contra o Peru em Wellington. A Dinamarca em Copenhague contra a Irlanda. E é a vez da Costa do Marfim receber Marrocos em Abidjan, decidindo uma vaga. E 2 jogos que decidirão outra vaga africana. Tunísia contra a Líbia em Rhodes e a República Democrática do Congo recebe a Guiné em Kinshasa. Tunísia e República Democrática do Congo disputam a vaga. As 2 últimas vagas serão definidas no dia 15, quarta-feira. Austrália e Honduras em Sydney, às 7 da manhã, horário de Brasília. E Peru contra Nova Zelândia, aos 15 minutos do dia 16, quinta-feira, também pelo horário de Brasília. Em Lima, ainda será dia 15. Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. O Corpo de Bombeiros de Rondônia está alertando a população para o aumento da proliferação de animais peçonhentos com o início do período chuvoso. Escorpiões, serpentes e aranhas podem surgir em lugares inesperados nas áreas urbanas e também às margens de rios e igarapés. Limpar quintais e terrenos baldios, deixando-os livres de entulhos, é uma das principais dicas. Mas para fazer a limpeza, é importante usar um equipamento de proteção individual, como botas, luvas e máscaras, além do cuidado redobrado ao retirar os entulhos. Para quem vive próximo a cursos d'água, é importante ter cuidado com serpentes. Crianças nunca devem brincar sozinhas nesses locais. Os bombeiros também alertam que todas as vítimas dos animais peçonhentos devem observar minimamente as características deles para facilitar o procedimento no hospital. Outra orientação é que até a chegada do socorro, a pessoa deve manter a calma, lavar o local com água e sabão e, se for picada nos braços ou pernas, deve ficar deitada com os braços ou pernas acima da linha do tórax. As vítimas devem ser encaminhadas ao Centro de Medicina Tropical de Rondônia e os animais devem ser levados ao IBAMA. Da Rádio Nacional em Brasília, Maíra Heinen. Previsão do tempo. Centro-Oeste. Tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Distrito Federal, em Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Segunda-feira com mínima de 17 e máxima de 35 graus. Norte. Tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Amazonas, Pará, Acre, Rondônia e Tocantins. Nas demais áreas, tempo parcialmente nublado nesta segunda-feira, mínima de 20 e máxima de 35 graus. Nordeste. Tempo nublado a parcialmente nublado, com chuva isolada no sudoeste do Piauí e do leste do Rio Grande do Norte ao leste e sudoeste da Bahia. Nas demais áreas, segunda-feira com tempo parcialmente nublado, mínima de 16 e máxima de 38 graus. Sul. Tempo parcialmente nublado a nublado, com pancada de chuva isolada no Paraná e oeste de Santa Catarina. Pode chover nas demais áreas. Temperatura mínima de 8 e máxima de 30 graus. Sudeste. Tempo nublado a encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e em São Paulo. Segunda-feira com mínima de 11 e máxima de 37 graus. Com informações do Instituto Nacional de Meteorologia, de Brasília, Ana Pimenta. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. Em todo o Distrito Federal, o Detran multou 191 pessoas por dirigirem alcoolizadas durante o feriadão de finados. A operação começou no dia 1º de novembro e durou até a madrugada desta segunda-feira. Dos quase 200 motoristas alcoolizados, 3 foram encaminhados para a delegacia por apresentarem quantidade de álcool que já é considerada crime. Ainda durante as investigações, 27 pessoas sem carteira de motorista emitida foram multadas e outras 7 que estavam com direito de dirigir suspenso foram levadas à delegacia e vão responder pelo crime de violação da penalidade de suspensão. Em relação aos veículos, 200 deles foram recolhidos para o depósito do Detran, nas operações que tiveram apoio da Polícia Militar e do DER, o Departamento de Estradas e Rodagem. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. O presidente do BNDES, Paulo Rabelo de Castro, afirmou que o Rio de Janeiro se encontra em estágio terminal em razão das crises que atravessa e que os problemas na área de segurança pública decorrem também da insegurança política e financeira. Rabelo de Castro defendeu que os próximos representantes públicos eleitos no ano que vem devem repactuar a maneira de gastar o dinheiro público. E realmente é forte, mas precisa ser encarada. Aquilo que nós imaginamos para nós terminou.
acabou-se. Nós precisamos de redescobrir, redesenhar uma vocação para aquilo que hoje está vivo apenas dentro do, vamos dizer, do plano histórico. As declarações do presidente do BNDES foram dadas durante uma palestra realizada nesta segunda-feira no Rio de Janeiro. E apesar de negar que seja pré-candidato ao governo do Rio ou à presidência da República, Paulo Rabelo de Castro afirmou que não pretende mais terceirizar seus conhecimentos na área econômica, escrevendo planos para embasar a proposta de candidatos. Ao invés disso, ele declarou que pretende participar ativamente da construção de uma plataforma que chegue até a avaliação dos eleitores. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tâmara Freire. Trocando em Miúdo, com Eduardo Mancás. Olá, prezada pessoa ouvinte cidadã. Reforma da Previdência Social, INSS, uns reclamam quando se aposentam, mas antes tem que cuidar bem antes, é isso que a gente fala agora então. A gente tem que cuidar de uma outra aposentadoria além dessa do INSS, Previdência Social Oficial do Governo. É para não ter surpresa, tá? Então, às vezes, chega lá na frente, né, mais idade, tem que continuar trabalhando, mesmo aposentado, porque não paga nem o plano de saúde particular. Mas tem jeito de ir se preparando durante a vida. Então, a pessoa perde renda quando se aposenta, aposentadoria oficial. Existe uma tal de aposentadoria suplementar, mas não é para começar a cuidar disso lá na frente, não. Todo mês paga um tanto, existem vários planos por aí, né? Lá na frente vai se juntando, junta com a aposentadoria do INSS da Previdência, junta as duas, né? Como eu disse, começar cedo. Quanto antes, melhor, gente. Planejador financeiro João Piscine, tipo 18 anos, aí por aí, né? Exatamente, Mancás, é um dos grandes perigos começar muito tarde. Um dos grandes pontos muito positivos é começar cedo, a gente entender que a aposentadoria é um momento que vai chegar, não que você queira ou não, preparar para isso ao longo do tempo e complementar o INSS, como a gente vê que muitas vezes é tão necessário que grande parte dos aposentados do Brasil vivem sendo custeados pelos filhos. Agora tem um exemplo, por exemplo, nos Estados Unidos. Sabe qual é o costume lá? Quase todo mundo. A criança nasce. Os pais vão logo para o banco, abrem uma conta para essa criança. Mas ninguém pode mexer nessa conta, até a criança completar 18 anos de idade, maioridade. Hora de sair de casa, entrar na faculdade, começar um negócio novo, deixar de dar despesas para os pais. Lá é diferente, né, João Piscine? Exatamente, tem essas duas linhas, né? Ou os filhos usam esse dinheiro para a faculdade ou outros cursos educacionais, ou continuam eles para já dar um início ao acúmulo da aposentadoria, que é algo extremamente comum em países mais desenvolvidos se prepararem desde muito jovem para esse momento. Comece agora essa preparação. Eu vou me aposentar algum dia. Por que não começar agora essa preparação? Porque alivia muito o que pode ser um custo muito grande lá no final. Agora tem um problema, que digamos assim, o povo anda meio desconfiado, porque teve plano de aposentadoria suplementar que andou quebrando, tipo lá o GBUX do Exército, da Varig e tal. Então o povo vai fazer uma aposentadoria suplementar e desconfia. Será que vai quebrar? Se afinal de contas eu vou cuidar disso a vida toda para me juntar com a minha aposentadoria do INSS. João Piscine, planejador financeiro, como é que está hoje essa segurança? Exatamente, isso no modelo antigo era uma verdade, tá, Mancás? Era muito importante entender qual grupo de previdência, com as novas regulações, principalmente do SUSEP, que é o órgão governamental que regula as previdências, isso diminuiu fortemente. E hoje o dinheiro é segregado da instituição. O dinheiro onde você aplica não está nela mais. Você somente paga ela para administrar esse dinheiro. Então, só para terminar a prosa, gente, uma coisa boa, a notícia boa é o seguinte: aposentadoria suplementar tem um lado bom, né? Melhora a renda, não depende só do INSS. E tem uma coisa que é boa assim, você vai fazendo essa aposentadoria suplementar, vai pagando. Chega num ponto, você desconfia, não gostou, qualquer coisa, apareceu outra melhor, você pode passar para esse outro plano levando o antigo, a tal da portabilidade, portar, né? E do planejador financeiro, João Piscine, lógico que pode fazer isso, né?
Perfeito, excelente pergunta, Mancais. Uma das grandes vantagens do fundo de previdência privada, né? Uma vez que você entendeu que o seu fundo atual não é o melhor para você, ver um outro fundo melhor, pode ser feito, não é? Então, nessa decisão única que você toma para a vida, não. Você pode portar ele, sim, dar continuidade, sempre escolhendo e buscando os melhores. Pronto, tá aí. É da sua conta. Então tá, em té e axé. Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. Morreu nesta madrugada a 12ª pessoa vítima do ataque e incêndio na creche Gente Inocente, no município de Janaúba, Minas Gerais. Dessa vez foi a professora auxiliar de classe, Geni Oliveira Lopes Martins, de 63 anos. A informação foi confirmada pela Secretaria de Educação de Janaúba. Ela estava internada em estado grave em um hospital de Belo Horizonte com 60% do corpo queimado. A tragédia de Janaúba completou um mês ontem, quando o vigia da creche, Damião Soares dos Santos, de 50 anos, entrou no local e ateou fogo em crianças e nele mesmo. Além do vigia, morreram 9 crianças, a professora Ellie Abreu Batista, que morreu salvando crianças do fogo, e nesta madrugada morreu a segunda professora auxiliar, a Geni Oliveira Lopes Martins. Outras 47 pessoas ficaram feridas. Os 26 alunos da creche Gente Inocente voltaram às aulas no último dia 19. Eles foram direcionados a outro prédio da prefeitura, enquanto o local não é reconstruído. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leão. Universo. Vitor, você sabia que dia desses passou pelo nosso sistema solar um asteroide ou cometa bem pequenininho, de 400 metros de diâmetro, e que parece ser de outro sistema solar? Pequenininho, Lana? Mas com 400 metros de diâmetro? Pois é, né? É que um cometa pode ter quilômetros de diâmetro, acredita? Eles são formados por rocha, poeira, gelo e gases. Já um asteroide é um objeto rochoso e metálico que orbita em torno do Sol e também pode ter quilômetros de diâmetro. E esse objeto, que a gente não sabe ainda se era um asteroide ou cometa, passou correndo bem ligeiro perto do Sol e ele foi detectado por um super telescópio lá no Havaí. Olha só, Lana, esse mundo tão misterioso e ao mesmo tempo tão esclarecedor da astronomia. Só ouvindo alguém que entende do assunto para compreender por que essa descoberta foi tão importante. É verdade, Vitor. Por isso, a gente conversa agora com o geofísico especializado em engenharia de petróleo, Sérgio Sacani. Ele que tem um canal no YouTube chamado Space Today TV. Sérgio, qual a importância da descoberta desse cometa ou asteroide vindo de outro sistema solar? É muito interessante pelo seguinte, os cometas, quando você tem a formação desses sistemas planetários, é como você vai fazer uma obra, né? Aí sobrou um saco de cimento e coisa assim. Os asteroides, os cometas, seriam esse resto da formação do sistema solar. Eles são a matéria mais bruta sobre a formação de um sistema planetário. Você está estudando, na verdade, como que o sistema solar se formou. E isso pode dar alguma pista de qual sistema que ele pode ter vindo, se a gente conseguir estudar alguma característica dele, e isso aí pode ajudar a entender principalmente a formação dos sistemas planetários. Mas, Vitor, será que o Sérgio pode explicar pra gente para que serve agora o estudo sobre esse visitante interestelar tão nobre, que leva o nome meio complicado de A2017-U1? Ah, com certeza, Lana. Então, Sérgio, o que esse pequeno objeto estranho ao nosso sistema solar pode nos trazer de informação? Ele pode ajudar, por exemplo, a entender o nosso próprio sistema? Pode, porque, na verdade, o que os astrônomos fazem é isso, né? A gente quer entender como que o nosso sistema se formou. Quanto mais objetos, quanto mais coisas a gente tiver de outro lugar para poder estudar, isso aí ajuda muito. Quando você estuda coisas que vêm de fora, é muito mais fácil. O grande problema é que ele passou muito rápido e ainda não se sabe que tipo de informação pode tirar dele. Uma outra coisa interessante é o seguinte, como que esse objeto veio parar aqui?
Só que a órbita dele é muito longa, são milhões de anos, né, que ele demora para dar a volta ao redor do Sol. Parece, hein, Vitor, que já era meio que previsto e há muito tempo pela ciência que um objeto desses poderia ser encontrado a qualquer momento no nosso sistema solar. Mas será por que ele não foi encontrado antes? Explica pra gente aí, Sérgio. A astronomia é dividida em várias áreas, né? O pessoal que estuda exclusivamente essa parte aí de asteroides e cometas, há 20, 30 anos atrás, já imaginavam que um dia poderia passar pelo nosso sistema solar um objeto vindo de outro sistema, entendeu? Sim. E como antigamente não tinha os equipamentos e tal, né, era tudo mais precário, porque ele é um objeto que não é muito grande e anda muito rápido. Então o seu telescópio tem que ser especial. Não é qualquer telescópio, não é qualquer observatório que faz esse tipo de trabalho. No caso desse aí especificamente, ele foi descoberto por um observatório que fica lá no Havaí. Só esse telescópio aí que conseguiu mesmo detectar. Então é uma coisa que os astrônomos já imaginavam, já tinham até calculado e tudo mais, mas só veio a confirmação agora. É isso aí, Lana. Enquanto a gente dorme, come, trabalha, deve ter algum super telescópio captando uma poeira cósmica, asteroide, cometa ou até planeta. Quem sabe, né? E a gente nem imagina. É, e os astrônomos, ávidos por essas informações, vão ajudando a gente a entender como funciona o nosso sistema solar, a nossa galáxia. E quem sabe, eles podem até elucidar alguns mistérios, né, Vitor? Porque mistério sempre há de pintar por aí. É, e agora que o A2017 U1 já passou pelo nosso Sol, ou mesmo foi roubado por ele, o nosso programa dessa semana vai ficando por aqui, deixando os astrônomos estudarem tudo isso. A apresentação foi de Lana Cristina e Vitor Ribeiro. Ah, e a sonorização de José Maria Pardal. Até mais, pessoal! Até que nem tanto esotérico assim. Universo. Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional.